os erros, né, mais comuns nos atendimentos de casais na parentalidade. Então, casais com filhos, casais sem filho. Pois coloca aí pra mim, quem estiver no YouTube, né, se você atende casais ou se você ainda não atende casais. Tem uma série de mudanças que acontecem, né? Então, assim, o casal tá lá de boa, né? Teve todo um ajuste, que já tem um ajuste grande para funcionar a dois. Todo mundo sabe que quando a gente se junta as escovas de dentes, já vem um monte de desafio. Mas ok, eles lidam ali, eles administram, estão funcionando, chegam os filhos, o filho ou os filhos. Mudam as prioridades. Né? Antes, o foco é no relacionamento, nos projetos pessoais, e quando chega o filho, a criança passa a ser o centro das atenções e de muitas confusões também. As sobrecargas físicas e emocionais. Então, antes, o casal tem mais tempo, mais energia, dorme, né, meu povo? Dorme. Oh, meu Deus, eu que sou do minhoca sei bem o que é isso. O peso do não dormir, tá doido. Depois, a rotina vira exaustiva. Né? É claro que tem exceções, eu digo que tem um grupo dos privilegiados, mas são poucos. A gente sabe que criança demanda, é maravilhoso, mas demanda. E então é uma demanda constante, né? Solicitação, interrompimentos. Ontem eu estava no aeroporto e voltando, né? Tava voltando de um evento e tinha uma mãe novinha com uma criança e ela estava extremamente irritada, a criança. E a mãe também. O voo tinha atrasado, elas já estavam voando às 6, 7 horas e a criança estava jogando tudo no chão. E a mãe olhou pra mim assim, em desespero, né? Tipo, o que que eu faço, né? E ela tava completamente esgotada, só que ela era adulta. E a criança, né? Ainda falei, ela tá cansada, tá com sono, mas ela não quer dormir. Eu falei, ela tá estressada, passou do ponto. E nesta hora, quem tem que regular emocionalmente é a mãe, mas a gente sabe que a gente não consegue, né? Ou o pai, não tinha pai naquele momento. Então, é disso que a gente está falando, né? Dessa sobrecarga, dessa demanda, que é muito grande. O impacto na intimidade, né? Mais espaço para conexão antes dos filhos, para... Eu brinco que dá para trepar no teto, subir no lustre, dá para namorar a hora que quer, é muito foco um no outro. E a intimidade é extremamente afetada com a chegada dos filhos, pela perda de espaço, pela falta de tempo, pelo estresse. Né? Eu falo muito que, sob estresse, ninguém namora, a gente tem vontade de qualquer coisa, mas a gente não tem libido. Então, tudo isso está acontecendo ali nesse casal. Os novos desafios de comunicação, né? Os conflitos antes eram todos para dividir sonhos, né? Para onde nós vamos viajar, para onde nós vamos morar. Mas, quando chega o filho, né? Esses desafios da comunicação se voltam para divisões de tarefas, para a criação dos filhos, para a escolha do pediatra, com quem vou deixar, vou ter cuidador, não vou ter, a escola que vai colocar, a hora que vai colocar na creche, tudo isso está em pauta ali. São muitas diferenças, né? E padrões emocionais intensificados que, na parentalidade, a chegada de um filho amplifica demais os traumas de cada um, as memórias, né, afetivas das famílias de origem, as dinâmicas emocionais pré-existentes. Então, eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente não resolveu, né, que o casal não resolveu antes de ter filho, o filho vai botar em xeque-mate. Ele vai convidar você, né? Vai convidar o casal, o homem e a mulher, a olhar para os seus dramas, para as suas carências. Eu digo que é uma pós-graduação de autoconhecimento, inclusive para desenvolver paciência. Eu não sou uma pessoa muito paciente, mas eu aprendi a contar até 10 com o filho, porque senão eu tinha enforcado. Mas ok, brincadeiras à parte, é real, tá? Então, esse convite que o casal... Mas imaginem, isso está acontecendo com os dois. Convidando eles a olhar para os dramas da história deles, da vida deles, e ao mesmo tempo ter que manter a calma. Claro que não rola, né? Não é a minha ideia, não é trazer cobrança aqui. Então a gente tem vários impactos aí dessa chegada dos filhos, e eu tô trazendo isso para vocês, porque tudo isso tá rolando nos bastidores, eu digo, quando a gente recebe um casal que tem filho, que é diferente de um casal sem filho. A redefinição de papéis, né? Porque eu digo que quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Eu preciso aprender esse meu novo lugar nesse sistema familiar, tanto para um quanto para outro. Essa sobrecarga física e emocional, que é real, né? E emocional também pela expectativa que a parentalidade traz. Ter um filho traz na gente toda uma expectativa, né? De ser igual ou de ser diferente da minha família de origem, de ser melhor ou pior que fulano. A gente traça na cabeça, né, um plano X e na hora do vamos ver na vida real é tudo muito diferente. E isso frustra muito as pessoas, né, que estão vivendo isso, os casais. Isso traz
muitos conflitos entre eles, porque às vezes eu pego um parceiro que aponta este erro e isso machuca muito. E não, claro, o parceiro não sabe colher, também está vivendo os seus dramas, então sobrecargas físicas, emocionais, desconexão emocional, porque se eu tenho alguém que está de alguma forma me ferindo na minha vulnerabilidade, eu me desconecto dessa pessoa. Então começa um mecanismo muito grande de desconexão. As expectativas que não foram alinhadas, porque ninguém conversa sobre, as pessoas conversam sobre o berço, o quarto, o enxoval, o hospital, o obstetra, mas eles não alinham uma série de expectativas que vão surgir, porque muitos não sabem. Como eu falei antes, né, os impactos da amplificação de padrões pré-existentes. Então, tem muitos padrões que um casal vive e eles vão empurrando para debaixo do tapete. Ali vão levando a vida, no fim de semana eles viajam, né, antes de ter filho. Eles vão sambando na vida, que eu brinco, né? E empurrando para debaixo do tapete. Acontece que isso que eles estavam conseguindo administrar, na grande maioria das vezes, se eu empurrei para debaixo do tapete, com a chegada do filho vai ficar muito difícil. Porque é tudo isso que eu estou falando acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem um elemento que eu botei aqui, tá aqui no slide, que é pressão social e as comparações, que são inevitáveis. É um tal de gente dando pitaco. Eu digo que avô de um lado, avô do outro, rede social, né? Todo mundo tem uma fórmula e um jeito melhor e a gente tende, né? Isso é do ser humano. Então, eles tendem a se comparar com a amiga que conta que está vivendo o melhor momento da vida e muitas vezes não é verdade, né? Depois que eu comecei a trabalhar com esse tema e trazer ele mais a público, eu fui vendo o quanto as pessoas tinham receio de falar. Porque assim, meu Deus, eu tive um filho maravilhoso, eu programei, é tudo que eu queria na vida e agora eu tô nesse sufoco aqui. Eu vou falar com a amiga, ela vai dizer, vai passar, vai tudo passar. Sim, vai tudo passar, mas eu tô num sufoco danado. Quando eu falo de pressão, né, de desconexão, eu tô me referindo ao mecanismo parental de desconexão. É um nome, né, que eu uso, que engloba todo esse conjunto das dinâmicas, né, emocionais e comportamentais, que levam os parceiros a se afastarem emocionalmente durante a parentalidade. É claro que aqui eu botei uma informação mais resumida, né? É amplo. Quando eu falo um conjunto, eu estou falando de uma série de elementos que fazem com que esses casais estão se desconectando, né? Eles, sem perceber, essas dinâmicas vão acontecendo, né? E vão piorando. Os casais vão ficando presos em conflitos aparentemente superficiais, parecem que tem a ver com lavar a louça, com divisão de tarefa, né, decisões parentais, mas não aborda o que realmente está acontecendo, né? Então, a gente está falando aqui de um mecanismo que está ligado também com todo o disparo do estresse, né? Quando a gente está vivendo um estresse, como eu falei antes, né? Padrões emocionais antigos, falta de tempo inclusive para autocuidado, para eles, eu digo, para aterrissar um pouco. Expectativas que não estão sendo atendidas em cada um, né? Eu caso com um parceiro, eu tenho filho, eu tenho uma série de expectativas nesta relação de como esse pai vai ser, como esta mãe vai ser, e na vida real não é como eu imaginava. Então eu também escuto muito assim a decepção, infelizmente, é um termo que eles usam que é me decepcionei com ela sendo mãe ou com ele sendo pai, mas tem muito a ver com a expectativa. Eles trazem muito, né, nessa briga, vamos dizer assim, no superficial. Ele não me ajuda, né? Quem trabalha aí no individual também escuta muito isso. Ele não me ajuda, eu faço tudo sozinho, nós não temos mais tempo para nós, a gente mal se comunica, viramos colegas de quarto. Isso tudo reflete necessidades emocionais muito mais profundas, né? Como eu falei antes, não é sobre a louça, né? É o que está por trás do não lavar a louça, o que está por trás, o que não está sendo escutado e atendido, né? Nós estamos falando aqui de conexão, de segurança, de validação, de parceria, de divisão. Um parceiro, às vezes, né, o mecanismo de desconexão cria um ciclo em que um parceiro vai se sentir negligenciado, né, e ele expressa isso, muitas vezes acusando, reagindo, e o outro parceiro muitas vezes se retrai. Então eu digo que eles ficam brincando de gato e rato. E eles se refugiam nas suas formas de lidar com tudo isso. Então muitas vezes a gente vai chegar ali, o casal, assim, a cena clássica é um casal de costa pro outro, de braço cruzado. Muitas vezes eles chegam no consultório assim, né? E por que é importante, né, reconhecer esse mecanismo, né? Por que isso é importante numa dinâmica quando a gente atende um casal?
Porque quando a gente não percebe essas dinâmicas, eles ficam presos ali nesses conflitos. A gente fica mediando divisão de tarefa, né? Que vou falar dos erros aqui, já estou entrando neles, que esse é o primeiro erro, né? Eles ficam presos em decisões parentais e acabam não trazendo o que realmente importa para eles, né? O primeiro erro, então, né, que eu trago é não reconhecer esse mecanismo de desconexão parental, porque a gente precisa trazer clareza para eles do que está acontecendo. Clareza de que compreender as necessidades emocionais subjacentes, o que foi disparado, né? Por isso que tem todo um processo todo um protocolo, vamos dizer assim, de investigação do antes e depois, que faz diferença, porque muitas vezes eu tenho algumas alunas e elas falam assim, agora eu tenho um casal para atender, mas acho que não é um casal parental, tá com filho já com 8, 9 anos. É um casal parental, ela quer dizer que não é um casal que está vivendo esse conflito inicial da chegada do filho, que a gente considera ali os 3 primeiros anos os mais críticos, mas vai até os 5, né? Os índices de separação são muito altos ali nos conflitos até 5 anos. Só que alguns casais vão driblando isso e a coisa estoura, às vezes lá na frente, com o filho já com 8, com 10 anos. E quando a gente vai investigar, né, eu tenho um protocolo para investigar o mecanismo de desconexão, começou lá atrás. E eles foram relevando. Então, para a gente poder trabalhar nisso, a gente precisa considerar que existe um mecanismo que tem uma relação, uma conexão com a chegada dos filhos. O que mudou, o que não mudou. Então, é muito importante na prática clínica que a gente reconheça e investigue esse mecanismo, o que muitas vezes não é feito. Romper, né? Para eu romper também esse ciclo de afastamento, eu preciso de algumas estratégias e também de trazer lucidez para eles, para que eles possam transformar esse mecanismo. Porque quando eles vão identificando o que está por trás, né, no pano de fundo das crises deles, a gente vai convidando eles a olhar para a história deles. E eu vou falar daqui a pouco num erro que eu uso muito o termo quarto escuro. Já vou chegar lá, que para mim é o 5º erro, é não considerar que existe um quartinho escuro. Nós temos que trabalhar com ferramentas práticas, algo mais estruturado, mais aplicável, porque eles vão no meio dessa desconexão para algo que eu chamo, né, de quarto escuro, mas eles se fecham num grande labirinto emocional, e depois eles não conseguem sair. E quando a gente entende isso, a gente vai trazendo eles para a realidade, mostrando onde eles estão, né, qual é a forma de cada um se defender, porque no fundo eles estão se defendendo. É fantástico, tá? Traz uma consciência muito grande mesmo. Um segundo erro, focar, né, no atendimento nos conflitos aparentes, que é um pouco do que eu estava falando ali, né? Focar em, vamos mediar a comunicação, eu sempre falo que ela é transversal, ela é super importante no processo de casal, né? Sem comunicar, sem escutar e sem comunicar, a gente não consegue trabalhar, então ela vai acontecendo ali esse trabalho com a comunicação em tempo, junto com outras coisas na clínica, mas não adianta eu mediar uma divisão de tarefa, né? Vamos ver como é que a gente pode. Isso é importante? No meu protocolo, eu tenho toda uma estratégia também para mostrar a eles o macro das tarefas, como é que eles podem distribuir, eles fazerem uma avaliação. Só que eu não posso ficar só nisso, porque isso é algo importante, tá no grupo ali das psicoeducação, tá no grupo de eles poderem ter algumas ferramentas mais práticas para lidar com o dia a dia, que é importante sim. Quando a gente pega, né, muitas queixas, divisões, decisões, a escola, ele quer isso, ela quer aquilo. A gente precisa olhar o que está por trás dessas falas, né? O que realmente eles acreditam que está em jogo quando eu estou reclamando. Eu vou usar o exemplo clichê, que ele não lavou a louça. O que aquilo significa para cada um, o fazer e o não fazer, né? Ajudar eles a identificar as necessidades emocionais. O que está difícil? O que não era difícil antes? O que está tão difícil relevar depois que os filhos chegaram? Porque é isso que acontece. Muitas coisas eu relevo, mas o filho traz muitas vezes uma beleza e um peso, porque uma rigidez que muitos trazem, tipo assim, do perfeccionismo mesmo. Então, eu podia deixar a casa bagunçada antes, mas agora com o filho não, porque eu vou estar dando um exemplo. E eu não quero dar esse exemplo pro filho, eu dou um exemplo aqui aleatório, tá, gente? Aí isso tem um peso. E muitas vezes pro parceiro isso não é um peso. E qual é a catástrofe que eu estou imaginando que vai acontecer se isso acontecer dentro dessa casa?
né? O meu marido é bagunceiro. Ele já era bagunceiro. Mas com o filho, eu estou imaginando uma série de coisas. E quando eu vou para essa investigação, a gente vai vendo o quanto tem de fantasia. E isso precisa vir para a mesa. Isso precisa ser colocado em pauta. Trazer lucidez para isso. Uma outra questão é não explorar a dinâmica da parentalidade em si. Né? Não ter as ferramentas para explorar como é que a chegada dos filhos, né, do filho, transformou essa relação. Como é que eu investigo isso? A gente sempre estuda, né, os ciclos de vida da família, a gente entende, né, as dinâmicas de casal, quem atende casal, a gente aprende muita coisa. Porém, eu particularmente nunca consegui ter algo como o que eu fui atrás construir com minhas próprias mãos, que é essa especificidade do casal na parentalidade, né? Essas ferramentas mais aplicáveis, mais direcionadas para lidar com todos esses temas. Então, a gente precisa entender e conhecer o que acontece, né? O que um casal, o que acontece dentro de uma casa quando chega um filho, quais são as maiores queixas, aonde o bicho pega, que eu falo. A gente precisa conhecer e a gente precisa ter ferramentas para intervir, né? Para poder mostrar para eles dinâmicas disfuncionais e que eles estão com dificuldade, óbvio, de encontrar soluções reais. Se eles encontrar soluções, né, eu digo no Google, no chat GPT, eles já tinham resolvido. Então, avaliar, né, ter como avaliar o que a mudança de papel significou para um, significou para outro. Como é que isso está impactando o 2 que virou 3 ou que virou 4, que às vezes as dinâmicas se intensificam depois do segundo filho. Principalmente para quem tem rede de suporte, tem uma situação financeira melhor. Às vezes, não é regra, tá? No primeiro filho, eles vão ali, eles administram. Mas quando chega o segundo, o que eles não conseguiram resolver, pipoca, né? Entender as demandas emocionais de cada um dentro dessa parentalidade, né? Explorar mesmo o que essa parentalidade significou para um, significou para outro. E eu acho muito bacana quando um escuta do outro, porque a gente vai fazer perguntas que eles nunca sonharam fazer. Eu sempre falei na clínica que a maior sabedoria da clínica é saber fazer perguntas, que normalmente nossos pacientes não sabem. Se eu souber fazer as perguntas certas para mim, opa, eu vou fazer uma autoterapia. A gente até acerta às vezes, mas tem um ponto cego, né? E eles estão nesse ponto cego. Então, quando a gente faz as perguntas certas e eles escutam o parceiro responder, eu digo assim, opa, eureka. Eles têm muitos insights, sabe? De entender. Geralmente, na sessão seguinte, eles trazem uma compreensão muito bacana. Quais são os desafios, né, que vocês tinham antes, e quais os desafios que vocês tinham depois, quais são os temas de discussões. Tudo isso a gente vai trabalhando aí nesse tema das dinâmicas da parentalidade. E não utilizar, né, o outro erro que eu falo é não utilizar a psicoeducação no atendimento. Eu digo que o formato de casal, eles precisam, eu digo às vezes, desenhar, né? Eu vou dar um exemplo aqui sobre esse tema, mas deixa eu só caminhar um pouquinho nele, né? A gente precisa acolher e dizer, olha, isso que vocês estão vivendo, validar mesmo, né? Não é só vocês. Olha só quantos casais se separam. Eu trago informações concretas. Olha quantas pessoas. Eu trago isso também na minha comunicação, né? Mas eu tenho vídeos, reels, às vezes eu dou conteúdos meus para mostrar assim, ó, olha aqui, ó, olha a pesquisa, o que mostra. Não é só vocês que estão mostrando. O seu vizinho não está falando disso, mas ele também pode estar passando por isso. As pessoas não comentam, às vezes, com um amigo do caos que está dentro de casa. Poxa, dividir tarefas é difícil mesmo. O que tá. Olha como é que vocês estão dividindo. E às vezes eu trago, né? Olha como era antes, né? E às vezes eu faço um mapeamento de como era antes. Olha como é depois. O que vocês tinham que vocês mais amavam de fazer junto? Aí eu lembrei agora de um casal que eu atendi que falava assim, trilha, tá na natureza. Há quanto tempo vocês não estão na natureza? Desde que o bebê nasceu. Já tá com 1 ano, filho. Mas eles podem ir sim, mas eles não se dão conta da falta daquilo que faz. Eles não entendem o quanto eles abriram mão de lugares que são sagrados para eles, que era importante, que conectavam. É óbvio. Não, não é óbvio. Eu digo que o óbvio precisa ser dito e nós temos um papel muito importante para dizer isso, para ensinar isso. Então, quando eu falei que eu ia dar um exemplo, né? Quando eu falo de psicoeducação, eu sempre falo, eu tenho uma aula que eu faço uma metáfora que o sistema familiar, ele é igual a uma empresa.
Como assim? Numa empresa você contrata funcionários, você tem funções, você delega. Quando a empresa cresce, você tem que redistribuir as funções. Não é mesmo? Não é assim que funciona? E aí eu trago isso de uma forma bem didática, bem simples para eles, para mostrar que não é simplesmente estar com a roda rodando que eu vou seguir rodando. Tem ajustes. Ah, mas a gente não tem como contratar ninguém, ok? Então tem que redistribuir, alguma coisa tem que tirar, eu tenho que começar a dar ferramentas para eles entenderem o que é prioridade, o que não é prioridade, porque é desumano. É que nem querer que eu tenho como é que eu vá fazer um doutorado e eu não preciso abrir mão de nada na minha vida vai ficar igual. O filho é igual? Eu digo que é um pós-doutorado, mestrado, doutorado, escolhe aí, que entrou na tua vida e eles esqueceram de tirar uma série de coisas. E a gente, com o nosso olhar, com a nossa prática, trazer isso não só na comunicação, mas com ferramentas para eles investigarem. Meu Deus, não cabe. Não cabe. E aí, o que a gente faz? E a gente vai trabalhando isso com eles. Então, a psicoeducação, principalmente para um casal parental, porque assim, eu não entrei nesse tema aqui hoje, mas um casal parental está vivendo o ápice do estresse, né? Que é o estresse todo de não dormir, das cobranças, das dificuldades, das histórias de vidas que estão sendo tocadas e da falta de tempo e da perda de conexão com a pessoa que eu mais gostaria de contar nesse momento. É muito doído esse lugar. E aí, o que acontece quando a gente está no estresse? A gente não pensa. O nosso sistema límbico se perde. A gente perde a ativação. O estresse é luta ou fuga. Então, eu não consigo pensar. E nós vamos estar, além de outras coisas mais, ajudando eles a aterrissar, a raciocinar. Eu digo que às vezes o óbvio tá ali. Não é óbvio, porque eu tô sob estresse, eu não consigo, eu tô no conflito, eu nem escuto. Às vezes até tem a ideia, mas eles não conseguem acessar. Então, ignorar os quartos escuros de cada parceiro. Oma, o que é quarto escuro? Então, eu chamo, né? Isso é um nome metafórico que eu criei e eu uso isso no atendimento. Eu falo para eles, né? Eu faço todo um trabalho de investigação, mas claro, desde o primeiro dia que eles chegam na minha frente, eu fico com essa pulga do quarto escuro na minha cabeça, olhando, né? Vendo o que se repete, para onde cada um vai, porque eles vão entrar em conflito ali na minha frente. Tem a ver com aqueles espaços internos, né? Onde cada um se refugia emocionalmente. Então, uns se emburram, outros ficam agressivos, tem uns que ficam... Né? No português, claro, nós estamos falando da nossa criança ferida. Mas eu acho o nome quarto escuro, eu uso com eles, né, na minha metodologia. Eu criei esse nome porque eu digo, qual é o teu quarto escuro? Em algum momento da sessão, eu vou mostrar para eles, das sessões, né, que esse é o lugar que ele vai e esse é o lugar que o outro vai, através de observação, repetição de padrão, investigação. E se eu ignoro que existe isso, eu não consigo trazer luz para esse quarto escuro. Porque eles mesmos vão começar a ver que faz sentido. Eles mesmos, um aponta para o outro, complementa. E lá fora, eles vão poder dizer, fulano, você está indo para o seu quarto escuro. Não é o melhor caminho. E aí eu tenho que trabalhar também com eles. O que eu faço na hora que eu percebo que eu estou no quarto escuro? Que recursos eu tenho, né, de gestão emocional, para eu poder lidar com isso, para eu não jogar a bomba no meu parceiro, porque ir para o quarto escuro não está resolvendo, está gerando mais e mais desconexão. Esses quartos escuros, né, que eu falo, representam os bloqueios emocionais muito grandes, né, que todo mundo tem, né, eles têm, eu tenho, e impede eles de se reconectar de forma autêntica. Então, quando, né, ao longo do processo, não é assim, né, gente, cheguei, desenhei, dei um quarto escuro para eles, é isso que vocês estão, isso é uma construção no processo de atendimento. Só que é muito bonito porque a gente consegue trazer uma vulnerabilidade, porque os dois têm. Não tem um melhor ou um pior, não tem ninguém perfeito. E eu acho que isso também é muito bacana no trabalho com o casal, mostrar essa humanidade compartilhada que nós também temos, eu particularmente tenho, né? Eu vim de uma história de casal, eu não tô nisso aqui à toa, né? Eu digo que eu sou o protótipo do curador ferido. Então, a gente trabalha, né, com ferramentas de compaixão e poder acolher essa vulnerabilidade do outro, que também é a minha, né? E um sexto erro, não ter um método estruturado e prático, né, para conduzir as sessões. Não é uma coisa fórmula de bolo que eu estou falando, né? Eu não falei aqui na abertura, mas eu luto, né? Eu acho que foi uma bandeira que eu custei a descobrir, mas eu sempre lutei. Eu lutei por sempre uma psicologia mais descomplicada, mais aplicável, mais não é passo a passo, né? Mas mais descomplicada.
Eu acho que é muito legal a teoria, é muito bacana o conhecimento acadêmico e eu fui atrás disso, né? 2 pós-graduações, 3 especializações. Eu adoro estudar, eu adoro ler, né? A psicologia é a minha segunda faculdade. Mas, na prática, a gente precisa de coisas mais palpáveis. E eu paguei muita supervisão. E eu comecei a ver que nas supervisões eu recebia isso. E nas formações eu recebia muita teoria, que é legal, me fez ler 450 milhões de livros, mas chegava ali na prática, o que eu fazia? Era aplicável, era prático. Eu falei, cara, eu conversei com muita gente antes de partir para tudo isso, muitos colegas, e eu falei, eu quero fazer algo que é algo que eu faço. Então, eu criei a metodologia pensando nisso, né? Eu não estou aqui criticando as formações, eu acho que tem formações e formações, né? Eu acho que deve ter coisas, talvez eu não tenha achado tanto, embora, né, eu procurei muito. Poder assistir a aula mais vezes, poder ter um PDF, poder ter uma condução, poder ter um vídeo que me ajude ali, poder ter um suporte. Então, assim, isso, né, ter uma aplicação de uma atividade, de uma dinâmica mesmo, que numa hora em que eu tô, não é uma coisa fórmula de bolo, mas na hora que eu tenho isso, eu vou ter muito mais autonomia ali na frente. Porque quem tá na frente, tá na frente. Não dá pra gente ligar e pedir uma ajuda ali na hora. Então eu vou tendo formas para testar isso. Então, eu acho que principalmente, não acho, não, tenho certeza, que quando eu trabalho com um casal parental, eu não tenho tanto tempo assim para perder. Sejam assim, ó, eles vêm. É difícil conseguir horário, mas eles quando querem a gente consegue. Tem que deixar o filho, né? A gente administrar uma agenda que já é difícil no individual, né? Pra gente, pro paciente, tá todo mundo numa vida corrida. Hoje também com a possibilidade do online é fantástico. Então, às vezes, eles conseguem fazer online e às vezes o irmão mais velho tá ali cuidando do filho na sala e tá tudo certo. E eu poder trazer também essa consciência, dar ferramentas para eles caminharem na vida, porque não se trata só ali de fazer todo o trabalho de atendimento de casal, mas eles entenderem que tem ajustes na empresa que precisam ser feitos. Eles têm ferramentas que eles levam para eles e que eles vão poder se autorregular na sequência, né? Eu acho que isso é algo muito importante. Então, ferramentas práticas para identificar, né, os gatilhos emocionais, né, os padrões de desconexão de cada um. Ter ferramentas e poder trabalhar essa reconexão emocional e física de uma forma mais intencional, porque eu preciso de algumas válvulas de escape, né, na sessão. Não é só trazer problema. Tem um momento de trazer problema, e tem um momento de acolher, e tem um momento de eu trazer elementos positivos, né? Eu digo que é o oxigênio ali, para poder eles terem um pouco de respiro. Trabalhar, né, fortalecer a confiança do casal e nossa no processo. Então eu preciso de um apoio. Eu trabalho, né, o macro todo da minha metodologia é o sistema de conexão, que eu chamo sistema de conexão neuroafetiva. E para quem atende no individual sabe que isso é um tema recorrente. Tem 500 milhões de pessoas trabalhando com orientação parental, né, para os pais criarem os filhos. Muita gente trabalhando com a clínica da maternidade, né, que também lida com nuances. Tá, mas e o casal? E o casal com o filho? E é disso que eu tô falando. Muito obrigada de coração. Beijo em todos.